eu recebi um subtema: renuncio, entrego e confio. Observa bem: renuncio, entrego e confio. É isso. Renuncio, entrego e confio. Isso é forte. Renunciar, se entregar e confiar. Vamos ler um texto na Escritura. Evangelho por Marcos, capítulo 3. Versículo 13 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Aleluia. Quando nós vamos observando a numerologia, nós vamos ver 12 discípulos, mas lá no Velho Testamento também nós vamos encontrar 12 tribos. Então vamos entender que 12 é um número de governo, porque lá quando diz as 12 tribos, nós vamos encontrar Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Gade, Azer, Dan, Naphtali, José e Benjamim. É muito forte. Nós vamos comparando 12, porque o Senhor, Ele não muda, o Senhor, Ele não se contradiz. Então nós vamos ver, no Velho Testamento Deus está, no Novo Testamento também, porque na verdade, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles se completam um só. Seria como que disséssemos assim, a parte interna e a parte externa. Não tem externo sem interno, e não tem interno sem externo. Então de dentro e de fora. Então Deus é do velho e do novo. O Senhor é Jesus está em todo lugar. Jesus é semente da mulher. Eu gosto muito de dizer, e nunca vou parar, enquanto tiver fôlego no pulmão, estaremos dizendo: Jesus é semente da mulher, cordeiro pascal, é sumo sacerdote, é nuvem de dia, coluna de fogo, maravilhoso, conselheiro, recebe, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o que chama os discípulos, leão da tribo de Judá. Quando eu vi, pastor e companheiros, quando eu vi aqui o jogral, eu ouvi falando e vi aqui os dois jovens passando aqui com redes. E o Senhor fala que faz dos discípulos aqueles pescadores. Ele disse que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas seriam pescadores de homens. Quando se olha assim, bom, ele mudou pescador de peixes para pescadores, ou pescador, como querem entender, no singular ou no plural, pescador de peixes para pescador de homens. Pronto, ele mudou. Não, essa mudança é uma mudança terrível, é uma mudança que na dimensão espiritual é mais ou menos assim, só para entender. O homem, quando pesca o peixe, ele pesca o peixe vivo para matar, mas quando o Senhor diz: e farei de ti pescador de homens, Ele está dizendo: tu vais pescar o morto para dar vida. Ele está fazendo muito mais, Ele faz muito mais, porque Ele pega aquilo que está desprezado, Ele pega aquilo que não presta e faz prestar. Eu vou usar uma expressão que usei recentemente: Ele pega o improvável para ser inevitável.
discípulos, nós vamos focar em 2 discípulos, Mateus e Tomé. Mateus, ele é o mesmo Levi, aquele que estava lá na alfândega que o Senhor chamou. Agora, interessante é que quando eu fui observar, pastor Marcelo e companheiros, eu vi o nome Levi e o nome Mateus, apesar de serem os mesmos, ele é o mesmo, Levi. Levi quer dizer unir, juntar, adicionar. Mateus quer dizer dom de Deus, presente de Deus. Então escuta bem, Deus ele faz as coisas, ele pega aquele que é de unir, e aquela união, toda união, quando eu disser assim, união, Deus está nesse negócio. Desunião, Deus não está nesse negócio. Então união, já é um dom de Deus estar unido, ou estarem unidos. Quando eu falo união, eu não falo só para os jovens, apesar de ser um trabalho direcionado para jovens, mas os jovens, eles são os primeiros a serem impactados quando há uma desunião. Quando nós partimos, eu vou abrir um parênteses e fechar para ninguém chorar. Porque quando nós falamos assim de família, quantos e quantos jovens, quando nós falamos sua família, eles baixam a vista assim e às vezes baixam a cabeça. E se chegar juntinho assim dele e perguntar, por que você baixou a cabeça? É porque está tendo desunião lá em casa. Ou chegar a dizer assim, o meu pai foi embora, já não vive com a minha mãe. Pense que isso é uma pancada. Aí Deus prepara um encontro de jovens, e diz assim, eu sei onde está machucado, eu vou derramar um bálsamo, ele vai te encher. Glória. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, nós encontramos, se alguém quer vir após mim, eu vou fechar um parêntese, negue-se a si mesmo, negue-se, então, negue-se, aqui fala o tema, renuncio, renunciar é negar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me, eu vou pegar essa palavra, eu vou pegar um gancho no que vocês falaram, siga-me, repetiram, siga-me, então seguir, Jesus está dizendo para o homem segui-lo, mas tem aqueles que não querem seguir, e tem aqueles que seguem. Eu não vou falar sobre quem não quer seguir, eu vou falar sobre quem quer seguir. Existem 2 maneiras de se seguir a Jesus. 2 maneiras de se seguir a Jesus. É uma pessoa que segue Jesus de perto e uma pessoa que segue Jesus de longe. Ou segue de perto ou segue de longe. Irmão, siga de longe, também segue sim, sem dúvidas, segue de longe. Agora, eu tenho uma palavra da parte de Deus, quando eu estava fazendo um rascunho lá em casa, e dizendo, Senhor, abra aqui a porta, o entendimento, porque eu também preciso, todos nós precisamos. Os senhores que pregam sabem muito bem que nós não podemos estar estribados, não, mas porque eu já preguei muito e o texto que abri lá, eu tenho conteúdo para aquele. Tem nada, se não abrir o céu não tem nada, fica só batendo. Não, mas eu abro a palavra lá e vou lendo, sim, mas não é só a palavra é o logos, é o que está aqui dito, o se quer também é o dizente, é o rema, é aquilo que Deus revela na hora assim, e sai como uma flecha atingindo os corações. Aleluia! Porque, irmão, que eu vou explicar algo do didático. Escuta, o diploma, ele mostra o que você aprendeu. Agora, a unção mostra o que você recebeu. A Bíblia não diz que o diploma,
ele despedaça o jugo, mas a Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, a última parte diz, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção despedaça o jugo, e unção é negócio poderoso, a unção é muito poderosa. A unção tinha Moisés, que pegou a vara, abriu o mar. A unção tinha Josué, que abriu o Jordão. A unção tinha Sansão, que com a queixada mata 1000. A unção tinha Davi, com a pedra derruba o gigante. A unção tinha Elias, que abre o Jordão. A unção tinha Eliseu. A unção tinha Pedro, que andava e até a sua sombra curava. Mas quando eu falo sobre seguir de perto e de longe, eu não posso deixar de falar sobre, lá no Velho Testamento, nós temos também aqui um texto para respaldar o seguir de perto. Pastor Joel Teixeira, no Velho Testamento nós encontramos quando Eliseu decide seguir Elias de perto. O que é que se ganha seguir de perto? Vejamos. Elias chegou para Eliseu e disse assim: fica-te aqui, porque o Senhor tem me enviado a Betel. Eles estavam em Gilgal, era o lugar do acampamento. Quando chega lá em Betel, os profetas profetizam e dizem: o Senhor tomará o teu Senhor por sobre ti. Aí Eliseu diz assim: calai-vos, pois eu bem o sei, porque Eliseu também era profeta. Aí de Betel vem a palavra do Senhor para Elias, e Elias diz assim: fica-te aqui, porque o Senhor tem me enviado a Jericó. Aí ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que tu não deixarei. Observa o que é uma pessoa decidida a não sair de perto. Quando ele chega lá em Jericó, também recebe a mesma mensagem. Os profetas profetizam, ele diz: calai-vos, pois eu bem o sei. De Jericó, Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor tem me enviado ao Jordão. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que tu não deixarei. Quando ele chega lá no Jordão, Elias pega a capa e toca nas águas, e as águas abrem. E ambos passaram a pés enxutos. Do outro lado, aí Elias volta para Eliseu e diz assim: pede-me o que queres, porque o Senhor me tomará por sobre ti. Eliseu diz para ele: eu quero porção dobrada do teu espírito. A resposta de Elias para Eliseu chama a minha atenção, e eu acredito que a atenção dos companheiros. Por quê? Porque Elias disse: dura coisa me pediste. Porque um homem que desafiou um reino, ele desafiou um reino. Lembra que ele chegou assim e disse: segundo a minha palavra, nem chove nem cai orvalho. 3 anos e 6 meses Deus cerrou os céus. Elias desafiou os profetas de Baal de Azera. Elias, que fez com que aqueles capitães de 50, 2 deles fossem consumidos a fogo. Aí agora Elias está com Eliseu, e Eliseu diz: eu quero o dobro. Eu também iria questionar: por que ele quer o dobro, se o que Elias já tinha era o suficiente, porque era grande. Elias multiplicou aquele azeite da viúva. Isso é um negócio tremendo. Ora, e depois de tudo isso, irmão Enoque, e ele diz: quero porção dobrada. Eu vou te dizer um segredo, que isso é uma chave. É que nós vivemos gerações. Vocês jovens são de uma geração que, quando vocês nasceram, vocês já nos encontraram, muitos que estão aqui, vocês já encontraram pregando o Evangelho. Porque quem está abaixo de 30 anos, todos já ouviram, pregadores que estão aqui, eu estou incluso também, já pregando o Evangelho, porque eu prego há mais de 30 anos. Então, quando vocês nasceram, nós já estávamos pregando.
E por que nós precisamos de uma porção dobrada? Porque Eliseu disse: eu quero dobro. Porque viria uma outra geração que não era mais aquela geração de Elias. E ele estava dizendo: eu preciso de ter reserva, eu não posso me ater a só isso aqui não. Como vocês não podem se ater, não, isso aqui já é o suficiente. Não, nunca é o suficiente, vocês têm que ter mais. Porque quando aquela mulher que pediu, Elias disse: tragam-me vasilhas, tragam-me. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite, tinha vasilha, tinha azeite, tinha vasilha, tinha azeite. Agora quando acabou, porque não tinha mais vasilhas, o azeite... Não, azeite não acaba. O texto diz: o azeite parou. Azeite é negócio de Deus tem abundância. Só para porque não tem mais vasilhas. Mas enquanto tem vasilhas, piadas. Ai, Caruaru tem vasos. E desta noite Deus vai, enquanto tiver, Deus vai encher. Como é que se atravessa gerações? Como se atravessa gerações com o mesmo dinamismo, com o mesmo vigor? Porque se eu passar o microfone para qualquer um dos patriarcas aqui, eles vão dar continuidade do mesmo jeito. Não pensa, não, mas ele não, nem do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eles receberam unção, e a unção que está sobre cada um que está aqui, essa unção despedaça o jugo. É Deus que se apodera com tanta autoridade e poder e enche o lugar com a sua glória. O seguir de perto. Observe que quando Eliseu, ele segue Elias, e Elias, quando diz para ele: pede-me o que queres, e ele diz: quero porção dobrada do teu espírito. Ele responde assim para Eliseu: se vires, quando eu for tomado por sobre ti, assim se te fará, senão, não se fará. Não entendi. É que muitas vezes uma pessoa diz: eu já fiz a minha parte. Você acha que fazer a sua parte já é o suficiente? Você tem que fazer a sua e um pouquinho mais. Não, mas cada um que faça a sua parte. Não, você faz a sua e mais um pouquinho. Porque quando você fizer a sua e mais um pouquinho, você começa a acumular crédito lá no céu. E quando precisar da dificuldade, até um parente teu, se precisar, você diz: Senhor, libera o crédito que eu tenho. E mãe da cama suja. O andar juntinho faz toda a diferença. Nós vamos ver no Velho Testamento, esse daqui foi um ponto que quis frisar nesta noite, porque quando Eliseu diz isso para Elias, e Elias diz para Eliseu: se vires, quando eu for tomado por sobre ti, assim se te fará, senão não se fará. De repente, naquele redemoinho, Elias é tomado. Aí Eliseu diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Elias soltou a capa. Existem coisas em nossas vidas que acontecem que nós mesmos não sabemos que já estamos de posse. Eliseu pegou a capa. A prova é essa, que Eliseu, quando pegou a capa, ele voltou ao Jordão. Pastor Marcelo, meio como que cabisbaixo, não é? Porque Elias, o companheiro, ele estava sempre ali com Elias, já não estava mais. Ele viu quando foi embora. Aí ele pega a capa e diz: onde está o Deus de Elias? Quando ele toca, as águas. Será que não é Deus dizendo: estou aqui, Eliseu, e sobre ti tem porção dobrada?
Ter porção dobrada faz a diferença. Ter porção dobrada faz toda a diferença. Ter porção dobrada. Se nós compararmos os milagres que Elias operou e os que Eliseu operou, é bem interessante, porque Elias ressuscitou o filho daquela viúva. Ele ressuscitou assim, ele deitou no menino uma vez, depois deitou a segunda, depois deitou a terceira, aí o menino ressuscitou. Eliseu tem a porção dobrada. Quando ele ressuscitou o filho da Sunamita, lembra a Sunamita? Quando ele chegou lá, o menino morto, na verdade, ele até entregou o bordão para o Geazi chegou lá, mas não aconteceu. Mas por que não aconteceu, irmão Enoque? É simples, é porque o Geazi não tinha porção nenhuma. O Geazi era tão desprovido, que quando a Sunamita foi até onde estava o profeta, ele foi lá e disse: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ela disse: vai tudo bem. Sabe por que ela disse vai tudo bem? Ou quer saber? Querem saber? É porque não se conta problemas para quem não pode resolver. Mas quem tem porção dobrada resolve, recebe. Até a casa da Sunamita, ele entra, fecha a porta, e ele deita no menino uma vez. A porção era dobrada, a porção era. Então quando ele deitou a primeira vez, ele colocou a primeira porção, o menino aqueceu. Aí ele deu uma volta e deitou pela segunda vez. A segunda foi a segunda porção, era dobrada. Aí o menino espirrou 7 vezes. Parece que o irmão Enoque gosta desse espirro. Oh glória, oh glória. Ele ressuscitou. Isso é o segredo de andar juntinho, para receber porção dobrada, receber autoridade e receber poder. Só quem recebe autoridade e poder é quem anda juntinho do Senhor. Mas me fale pelo outro lado, uma pessoa está andando com Jesus, agora só que ela anda de longe, muito bem, só respaldando em andar de perto. O João Batista, ele estava batizando, e quando Jesus se aproximou, aproximar é ficar perto. Ajuda o pregador. Jesus aproximou-se, então aproximar é ficar perto. Então perto, aí João diz assim: eu posso ver pela fé, porque João era sisudo. Uma pessoa sisuda, ela não é assim não. Uma pessoa sisuda é assim, ela não olha assim não, ela olha nos olhos. João Batista era sisudo, era tão sisudo que ele, quando Herodes passava: Herodes, não te é lícito. Ele falava sobre a mulher do irmão que estava com ele. Possuía a mulher do teu irmão Herodias. Pense um homem que não tinha papas na língua. E esse homem sisudo, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava já dizendo: importa que ele cresça, que eu diminua. Ele é maior do que eu, tenho porção, mas ele tem mais. Talvez alguns não saibam, mas eu vou revelar nesta noite, porque verdadeiramente eu trouxe aqui umas chaves, e que eu vou liberar chaves, pastores. Eu vou liberar chaves, porque quando você acessa o computador, o terminal, você tem que ter a senha, não é chave, é senha. Eu vou liberar chaves nesta noite, aleluia. Irmão, então é só ter a porção dobrada. Muito bem, ter porção dobrada é bom, mas observa a porção de Jesus.
Elias ressuscitou o menino deitando nele 3 vezes. Eliseu deitou 2 vezes. E Jesus, ele só tocou no esquife. Levanta a mão para adorar. Levanta! Dia das... É por isso que se faz necessário nós estarmos bem juntinhos de Jesus, porque o mesmo João Batista, o Senhor, ele fez menção de João, dizendo assim: nascido de mulher, não tem maior do que João. Pense o quanto João tinha respaldo diante de Cristo. Mas João foi preso, e quando João estava preso, João disse para 2 dos seus discípulos, disse assim: vai e pergunta a ele, se ele é o Cristo ou nós esperamos outro. Ora, não foi o mesmo João que disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora está com dúvidas? Por que a dúvida? É simples, porque ele agora está distante. Perto, certeza. Distante, talvez. Perto, eu creio. Distante, eu acho que eu estava sendo iludido. Não, tem que estar juntinho, labaredas de fogo. Está juntinho. É um risco, ainda que esteja seguindo, mas seguir de longe, eu não aconselho. Eu aconselho seguir de perto. Seguir de perto. Os discípulos, nós sabemos muito bem, vamos entrar aqui nos discípulos novamente. Os discípulos, eles estavam sempre ali juntinhos, inclusive o João era tão juntinho que deitava a cabeça no peito de Jesus. Pensa a intimidade. A o quê? Pense a intimidade. Muito bem. Intimidade é a chave. Mas por que a chave, irmão Enoque? É porque a oração, ela gera intimidade, e a obediência gera autoridade. Recebe. Imagina o crente com intimidade e com autoridade, não tem cão que fique diante dele. Oh glória! Estava ali agora Pedro, um dos discípulos. Pedro estava ali com Jesus. E Pedro disse assim: mestre, por ti eu darei até a minha vida. Estava juntinho dele. Quando Pedro fica distante de Jesus, que Jesus foi levado, esse aí é um deles. Ele disse: não sou. É um deles. Não conheço esse. Ele começou a praguejar. Escuta, perto diz que dá até a vida, longe começa a praguejar. Eu soube que você é crente, não é? De vez em quando eu vou lá assim nos domingos. Mas por que isso? É porque eu tenho uns amigos lá no colégio, na faculdade, que o pessoal é abonado. Aqui se usa também esse termo, não é abonado, não é uma pessoa que vive bem financeiramente, não é? Quer dizer que vai ficar com vergonha porque aquela pessoa tem recursos e um ou outro ainda não chegou nesse nível, nesse patamar. Escuta, aquele que anda juntinho de Jesus, ele está em outro nível. Não, mas irmão, e a condição financeira? Não, irmão, você não entendeu. Por maior que seja a condição de uma pessoa, ele compra um carro do ano, que para o ano é um carro antigo. Agora nós temos carros de fogo, que não precisa de emplacar. Deus está dando uma volta com crente na terra. Oh glória! Na verdade nós temos que, vamos lá, se não dá tempo, renuncio, entrego e confio. O Salmo 37, o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Toda renúncia, entrega e confiança
gera autoridade e poder. Guarda isso. Essa renúncia, isso gera autoridade e poder. Mas, irmão, autoridade, isso daí, tem pessoas que anelam. Agora, poder, tem gente que é poderosa. Mas existe uma diferença entre poder e autoridade. Escuta bem. Por que Jesus falava com autoridade? A autoridade de Jesus vem de vários fatores: da intensa escuta da vontade do Pai, da sensibilidade para com as necessidades do povo, especialmente os pobres e marginalizados, e da coerência entre o que ele pregava e o que fazia. Quer dizer, que nós temos que fazer ou praticar aquilo que falamos. Então tem muitas pessoas que se intitula conhecedor e detentor, às vezes até de mensagens, dizendo, porque eu tenho isso, começam ali um currículo, porque tenho pós disso, tal, nada contra, é uma bênção, é plausível. Agora tem uma coisa: o homem não é conhecido pelo número de versículos que ele cita, ele é conhecido pelos versículos que ele vive. Recebe lá na galeria, recebe! Tu és conhecido pelo que tu falas e pelo que tu vives. Olha! Da cama sim, eterno. Eu estou sentindo, Senhor, a virtude. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem crente, escuta, eu vou falar de forma explícita. O pastor ele disse, fique à vontade. Eu estou muito à vontade, pastores e companheiros, eu me sinto à vontade para falar tudo aquilo que Deus colocar no meu coração, porque já tem alguém que não está mais se sentindo com autoridade. Escuta, todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos reveste. Não é aproximar de longe, não é aproximar de perto. Pertinho dele tem autoridade, pertinho dele tem ousadia, pertinho dele tem poder. Vou falar de algo. Eu posso falar com propriedade, e alguns companheiros aqui que conhecem também, e sem dúvidas de que aqui em Caruaru tem muitos que tem veículos de transportes, assim, carga pesada. E quantas vezes me deparei, eu também fui caminhoneiro, pastor, o senhor sabe, os senhores sabem, eu fui caminhoneiro. E quantas vezes me deparei com patrulheiros nas rodovias. E eu observava que os patrulheiros, e é de se observar, um patrulheiro, Polícia Federal, PRF, quando o patrulheiro ele para um veículo, ele não faz muito espanto, não, ele simplesmente vai, e ele vai assim, com uma forma simples, vai lá assim, e faz assim. Quem é que ousa passar? Tem pessoas que entendem que ter autoridade é gritar, comigo é assim, você tem que fazer assim. Isso não é autoridade não, isso é querer intimidar. Quem tem autoridade não intimida ninguém. Quem tem autoridade tem autoridade, ele é revestido. Hoje nós vemos uns caminhões, eles são bitrens. Já viram essas carretas que tem vagões? O freio de carreta é freio a ar. É quando a gente pisa, ele espirra. Eu ainda tenho caminhão, o caminhão é assim, caminhão a ar. A gente pisa, pastores, a gente pisa, ele faz... Já viram, não é? Quando vai parando assim no sinal, que toca assim no freio, não é? Ele faz... Não é? E ainda tem um manequim. O manequim é o maneco, a gente chama o maneco, é o freio de estacionamento. Carro pequeno a gente puxa o travão assim, mas caminhão não, caminhão é o maneco, a gente puxa assim, ele faz...
ele para. Escuta bem, eu vou fazer uma comparação aqui, me permita, pastores, uma comparação da carreta sendo poderosa, porque arrastar 70, 80 toneladas é ter poder no motor, e vem ali uma carreta poderosa, e até o ronco dela, quando ela ronca, acelera assim, é poder mesmo, potência, ela vem, mas só que o PRF, o patrulheiro, ele está ali, aí vem aquela carreta poderosa, não é? O patrulheiro vem, só levanta a mão, olha que autoridade, ele levanta a mão, a carreta de longe começa a espirrar, chega onde o patrulheiro levantou a mão, aí puxa o maneco, trava tudo, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Só quem é discípulo de Jesus levanta a mão. Só que sim, leva lá em cima, lá em cima, lá em cima. Deus está te dando poder e autoridade para parar a carreta de Satanás com os demônios. Recebe! Eu já não acreditava mais em mim. A partir de hoje tu vais começar a acreditar. Aí eu achava que eu não podia mais. Vai sair daqui capacitado, capacitada. Nunca mais serás o mesmo. Eu não aceito quando uma pessoa diz assim: isso é assim mesmo. Você tem que aceitar. É assim mesmo, tem que aceitar. Eu não sou muito chegado a adágio popular, mas eu vou pegar, pastores, companheiros, pregadores, eu vou pegar um adágio popular. Pau que nasce torto, morre torto. Discordo. Por que, irmão Enoque? Porque pau é madeira e Jesus é carpinteiro. Jesus tem uma plaina que ele pega uma madeira com um nó e vai. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo, olha. Anda camas. Quando às vezes eu toco num assunto e eu tenho até um cuidado. Porque se faz necessário também uma preparação. E qual é a preparação, irmão Enoque? Se aproximar do Senhor. Mas para a gente se aproximar do Senhor também não é tão fácil. Verdadeiramente. Ninguém vai se aproximar do Senhor de barriga cheia. Tem que borcar a xícara. Senão não tem autoridade. Para ter autoridade tem que consagrar. Para ter autoridade tem que renunciar. Mas todo mundo faz, mas você não faz. Mas eu estou no mundo. Sim, eu sei que você está no mundo. Eu também estou no mundo. Nós aqui, oficiais da igreja, nós estamos no mundo. Agora só que o mundo não está em nós. Piadas. Isso não é difícil para compreender. Como o barco ele está no mar, mas o mar não está no barco. O que faz um barco ir a pique é se a água entrar nele, aí vai a pique. O que faz o crente afundar é se o mundo entrar nele. Se o mundo entrar nele, aí ele está liquidado. É por isso que você está no mundo, mas o mundo não está em você. Escuta esse trocadilho. O barco está no mar, mas o mar não está no barco. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós.
Nós ainda não estamos no céu, mas o céu, levanta a mão, o céu está em nós. Opressão, crente oprimido, na sua casa, manifestações que você olha e diz assim, mas eu não sei o que fazer. Não sabia, porque a partir de hoje você sabe, porque vai sair daqui de posse. O lar, abrir a boca e dizer, a minha casa, olha, o lar está destruído. Não, profetiza a bênção. Tem gente que está até pensando assim, não, mas eu vou dividir isso vai ser para ela, isso vai ser para ele. Não vai dividir